Olá, jovens! Lembram-se da Reforma? Aquela terra mítica de lazer onde se bebe limonada e grita-se com os pombos? Pois bem, apertem os cintos, porque pode não existir para vocês. Lembram-se daquelas fotos forçadas do Dia das Profissões? Prometeram-nos escritórios de luxo e relógios de ouro. Afinal, talvez tenhamos sorte se conseguirmos pagar uma caixa de cartão e um relógio de sol. Por quê? Duas palavras. Problemas com as pensões. Lembram-se das pensões? São como mealheiros para a reforma, exceto que os vossos avós usaram-nas para aquele adorável timeshare no Algarve. Agora esses mealheiros estão mais vazios do que as promessas de um político. Não se preocupem, vamos explicar toda esta confusão das pensões. É complicado, mas usar fio dental também é. E espero que já o estejam a fazer, certo? Muito bem. Primeiro, o essencial. O que é uma pensão? Imaginem um sistema em que o vosso empregador reserva algum dinheiro todos os meses para a vossa reforma. Trabalham arduamente, reformam-se, recebem um rendimento confortável para o resto da vida. Parece ótimo, certo? Existem diferentes tipos de pensões. Algumas são como planos de benefício definido, prometendo um valor específico todos os meses. Outras são planos de contribuição definida, em que o valor que recebem depende do desempenho dos vossos investimentos. Risos nervosos. Durante muito tempo, as pensões pareciam uma coisa certa. As pessoas trabalhavam para a mesma empresa a vida inteira, contribuíam para o sistema e reformavam-se confortavelmente. Era o sonho português, mas com menos pastéis de nata e mais tabelas atuariais. Então, qual é o problema? Bem, lembram-se do mealheiro da reforma? Acontece que muitos deles estão a enfrentar uma crise de liquidez. As pessoas estão a viver mais tempo. Viva! O que significa que estão a receber pensões durante mais tempo. Além disso, menos pessoas estão a trabalhar e a contribuir para o sistema atualmente. É como uma brincadeira de cadeiras musicais financeiras. E alguém se esqueceu de trazer as cadeiras. Além disso, a economia tem estado numa montanha-russa, e os investimentos em pensões nem sempre acompanharam. Lembram-se da crise financeira de 2008? Sim, isso não ajudou. Não acreditem apenas na nossa palavra. Até os especialistas estão em pânico. Os economistas usam termos como insustentável e bomba-relógio demográfica. É o suficiente para nos fazer querer rastejar para debaixo do cobertor e nunca mais sair. Segundo um estudo recente da Inserir Organização Reputável, o déficit global das pensões, ou seja, a diferença entre o que é prometido e o que está realmente disponível, é uns impressionantes. Inserir número impressionantemente grande, bilhões de euros. São bilhões com B. Até os sociólogos estão preocupados. Dizem que uma geração que enfrenta uma crise de reformas pode levar à agitação social, instabilidade econômica e muitos idosos rabugentos. E ninguém quer isso. Secção 5 receberá uma pensão? Faça as suas apostas. Então, a grande questão: você, caro jovem, receberá mesmo uma pensão quando for velho e grisalho? Ou, sejamos honestos, provavelmente ainda a pagar os seus empréstimos de estudante? A resposta curta é: talvez. Veja, ninguém tem uma bola de cristal, mas as tendências atuais não são exatamente encorajadoras. Muitas empresas estão a eliminar gradualmente as pensões tradicionais, substituindo-as por aqueles planos de poupança-reforma mais arriscados. Isso significa que é mais importante do que nunca ser proativo em relação às suas próprias poupanças para a reforma. Comece cedo, contribua de forma consistente e não tenha medo de pedir ajuda a um consultor financeiro. Mas um bom, não o seu tio estranho que ainda acha que a Bitcoin é o futuro. Secção 6.
corrigir as pensões. Mais fácil dizer do que fazer. Ok, a situação não é ótima, mas também não é desesperadora. Há coisas que podemos fazer para tentar corrigir toda esta confusão das pensões. Pensem nisso como tentar salvar um projeto de pastelaria desastroso. Claro, pode acabar com um bolo torto, mas pelo menos é alguma coisa, certo? Os governos e os decisores políticos precisam de ser criativos. Estamos a falar de aumentar a idade da reforma. Buh! Aumentar os impostos? Duplo buh! Ou encontrar formas de encorajar as pessoas a poupar mais? Ok, essa não é tão má. Claro que qualquer solução exigirá algumas escolhas e compromissos difíceis. Mas é o que acontece quando se lida com um problema de bilhões de euros. Seção 7. Não entre em pânico. Ainda, hora de se envolver. Toda esta questão das pensões pode ser bastante assustadora. É o suficiente para nos fazer querer atirar o telemóvel ao oceano e viver isolado do mundo, embora, com a vossa sorte, provavelmente acabariam a reformar-se numa iurte com Wi-Fi irregular. Mas não desesperem. O futuro da reforma pode ser incerto, mas não está totalmente fora do nosso controle. O primeiro passo é informar-se. Leiam sobre questões relacionadas com as pensões, sigam as notícias e não tenham medo de fazer perguntas. Lembrem-se, os políticos ouvem mesmo quando os jovens se manifestam. Escrevam aos vossos representantes, organizem protestos, mas pacíficos, e façam as vossas vozes serem ouvidas. Porque se não lutarmos pelo nosso direito à reforma, quem o fará? Seção 8. O futuro da reforma. Depende de nós. Não vamos adoçar a pílula. O futuro da reforma parece um pouco instável. Os dias dos relógios de ouro e das pensões da empresa podem ter acabado. Mas isso não significa que estejamos todos condenados a trabalhar até cairmos para o lado. Significa apenas que precisamos de começar a pensar de forma diferente sobre a reforma. Talvez seja a hora de adotar trabalhos paralelos, investir nas nossas competências e construir comunidades que se apoiem mutuamente. A boa notícia é que não estamos sozinhos nisto. Os millennials e a geração Z enfrentam este desafio juntos. E se há uma coisa em que somos bons, é em unirmos-nos para criar mudanças. Por isso, vamos trabalhar. Seção 9. Não seja um estranho. Recursos para o millennial preocupado. Sente-se sobrecarregado, precisa de mais informações. Não se preocupe, nós ajudamos. Consulte estes recursos para obter mais informações sobre pensões, planeamento da reforma e como garantir o seu futuro financeiro. Inserir link para site de planeamento financeiro de renome. Inserir link para site governamental sobre poupança para a reforma. Inserir link para artigo sobre estratégias de reforma para millennials. Lembrem-se, conhecimento é poder. Quanto mais souberem sobre pensões e reforma, melhor equipados estarão para navegar pelos desafios que se avizinham. E quem sabe, talvez possamos até reescrever o final de toda esta história da reforma.